eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Werewolf the Apocalypse Heart of the Forest. Esse RPG no formato de visual novel, foi lançado recentemente no Steam. E esse é o primeiro jogo de videogame inspirado no universo de Lobisomem ou Apocalipse. Recentemente a gente teve 2, também no formato de visual novel, dentro do universo de Vampiro à Máscara. Tanto o Coteries of New York, que saiu no final do ano passado, quanto o Shadows of New York, que saiu mais recentemente. Eles não são da mesma produtora, mas eles conversam muito entre si. E eles servem, pelo menos serviram pra mim, como uma forma de saciar a expectativa pelo Bloodlines 2. O Vampire the Masquerade Bloodlines 2 foi adiado pro ano que vem. Então se você é fã ali dos produtos da White Wolf, dos RPGs de mesa, né, tanto o Lobisomem, no caso, Vampiro ou então Mago, Ascensão, esses jogos aqui, eles correspondem, assim. Os dois vampiros, eles não têm, assim, tantas possibilidades narrativas quando você vai jogando, lendo e ramificando as possibilidades, não tem tanto assim. Esse aqui, o Lobisomem, é muito mais. Ele tem muito mais possibilidades. Então, nesse aspecto, ele é um jogo muito mais parrudo, que vale muito mais a pena revisitar do que os outros. Mas eu gostaria também de falar sobre eles. O Coteries, ele te dá mais opções. Você, logo de cara, começa escolhendo um clã de vampiro, entre Ventrue, Toreador e Brujah. Ele é bem assim, amistoso. Se você não tem nenhum tipo de conhecimento sobre esses RPGs, sobre esses universos, ele te dá um glossário ali que você consegue entender cada um dos termos específicos, né? Diablerie, Máscara, Camarilla, Sabá, ele explica bastante. Então, caso você tenha esse interesse. Nos jogos de PC, os dois vampiros estão disponíveis em outras plataformas. Como eu joguei eles todos no Steam, eles não estão disponíveis, não foram localizados, não estão disponíveis em português brasileiro. Mas como você que dá o ritmo do texto, você pode ficar perfeitamente com o dicionário ali do lado e traduzindo tudo. E a narrativa, né, a história, a trama é o mais importante. Se você não vai jogar por isso, não tem porquê. Ele tem um visual legal e tal, que corresponde com esse lance gótico, ou então um lance mais primitivo, tribal do lobisomem, do Apocalipse, no caso do Lobisomem Apocalipse. Mas o grande lance é a narrativa. Trilha sonora, visual, sim, corresponde, mas a narrativa é o que importa. Então, se você não vai acompanhar a história, não tem nem porquê jogar isso aqui. Então você escolhe lá no Coteries um desses 3 clãs, e aí acontece algo ali no começo bem traumático, e tanto em um quanto no outro, você é um vampiro recém-transformado, recém-abraçado. E no caso do Coteries, abandonado pelo vampiro que te transformou, que te abraçou, né? Que te fez deixar de ser humano, digamos assim. São jogos que valem a pena, de verdade. No outro jogo, no segundo, no Shadows, você joga com uma La Sombra, você não tem essa opção de clãs. Então ele é ainda mais linear nesse sentido. É claro que em momentos-chave você escolhe, ramifica a aventura, mas eu tive a impressão, depois de rejogando alguns trechos, de que não dá tanta diferença assim. O Lobisomem vai muito mais aprofundadamente nesse sentido. Mas ainda assim, se você é fã de vampiro, eu acho que vale. Eles não são assim tão caros, custam entre 30 e 40 reais, sempre estão em promoção, dá pra você pegar os 2 por um pacote. E eles são longos, assim, são visual novels assim, que me levaram entre 8 e 9 horas para terminar. Só uma das sequências narrativas, né? Agora, o Lobisomem, que é o que eu quero falar mais aprofundadamente, ele é mais curto, mas, como eu disse, com muito mais possibilidades. Então, assim que eu terminei, eu já recomecei e pretendo fazer isso mais vezes, porque ele realmente é instigante nesse sentido. Você consegue escolher, no caso não é um clã, mas sim uma tribo, em um determinado ponto da história. É uma história que ela se passa na Polônia e inspirada em fatos reais, inspirados ali em pessoas que estavam contra a derrubada de uma floresta muito importante, uma das últimas matas nativas ali do leste europeu. Então ele é inserido nesse universo nos dias de hoje, ou seja, ele é pós a segunda grande inquisição desses universos de RPG, que é a Inquisição digital, da era da internet, dos celulares e tal. Então, os vampiros, eles vendem melhor ainda essa ideia dessa Inquisição, que é muito interessante. Já o Lobisomem é a história de uma garota chamada Maia, que quer saber mais sobre seu passado, sobre seus antepassados, e por que ela tem os sonhos que ela tem, por que ela se sente do jeito que ela se sente, e aí leva ela até Polônia, que é onde o jogo se passa. Então é muito interessante como a gente é inserido no universo do lobisomem e como a gente faz determinadas decisões. A gente tem ali uma ficha de RPG, que no caso do vampiro não tem,
mas conforme a gente toma decisões, a gente faz uso da nossa fúria, que são como se fossem os pontos de sangue dos vampiros, é o lance do lobisomem, e a gente escolhe em determinados momentos qual transformação sofrer. E aí, caso você conheça o universo de lobisomem, você sabe que tem ali a hominídea, a glabro, que é aquela não tanto lobo, meio termo, a crino, que é o lobisomem de guerra mesmo, bem grande, assim, cerca de, sei lá, 2,80 metros de altura. A ispo, que é uma das mais legais, que é um lobo monstruoso. E a lupus, que é bem um lobo, 100% lobo. E das tribos, eu escolhi a dos Fúrias Negras. Então você tem outras opções. Não é 100% em cima da sua própria escolha, mas sim das decisões que você toma até um determinado momento do jogo que você precisa fazer isso, você precisa ser inserido ali, porque os lobos, eles são seres sociáveis, né? Então isso é muito interessante como entra na história, sempre com aquelas artes muito boas. Não tem uma animação assim, né? Mas tem um desenho que tem uma leve animação. Então não chega a ser completamente animado, mas corresponde muito conforme as coisas vão entrando, as cenas vão mudando. Tem ali a paisagem sonora, tem a trilha sonora também. Então, como jogo, de forma geral, eu recomendaria muito mais o Heart of the Force do que os dois vampiros. É claro que vai muito do seu gosto, quais universos você gosta mais. Eu, particularmente, gosto muito mais do vampiro. Mesmo assim, o Heart of the Forest, eu considero ele um jogo muito melhor. Mas eles todos fazem parte estão ali na alçada da White Wolf, né? Mas, apesar de não serem, como eu disse, de produtoras da mesma produtora, eles conversam entre si. Se você joga um na sequência do outro, eles vão ser bem semelhantes. Claro que não vai ter nada a ver com Bloodlines, não vai ter nenhum tipo de ligação, de associação, mas não deixa de ser do mesmo universo. Então, como eu disse, é um preparo para que você, né, dê uma saciada aí na vontade de jogar esses grandes RPGs. Então é isso. Qual que é a sua história com RPG de mesa? Você costuma jogar? Qual que você jogou? Eu, por exemplo, tive grandes grupos de busca de RPG na minha vida, assim. Tanto quando eu era adolescente, agora na fase mais adulta, recente. Então, sou muito feliz por conta disso. É difícil achar um grupo de pessoas legais para jogar, uma busca completa, assim, que tem um mestre e todo mundo disposto. Mas com relação a isso, eu já tive grandes momentos e foi legal passar um pouco disso para esses jogos aqui em formato de visual novel. Então é isso aí, vamos conversar sobre Vampiro à Máscara, lobisomem, demônio, mago. Valeu, tchau!